Grupos de Oração Mariana ADPVV, aliados dos pequenos Volantini Verdi. Quem são e onde se encontram? O que fazem como oração específica? Qual é o seu carisma a serviço da Igreja Católica Romana? Quais são as 3 promessas que fazem e como nos ajudam concretamente? Paz e bem, Frei Volantino. Nos poderias dizer quem são e onde se encontram os nossos grupos de oração mariana ADPVV? Digamos que os nossos grupos de oração mariana, antes de mais, são grupos de famílias ou famílias que se reúnem para fazer o Santo Rosário meditado e onde estão em várias partes do mundo. Alguns encontram-se em Itália, Sicília, Calábria e outros lugares. Depois estão em Portugal, nos Estados Unidos da América, alguns no México, em Malta, África, em China, e depois aqueles que passo a passo estão a nascer. Bem, Sr. Verónica, agora uma pergunta específica para ti, que és o trocoísta, ou seja, que estudaste Direito Canónico e Civil na Universidade do Papa. Poderias nos dizer, por favor, como estão configurados a nível jurídico os nossos grupos de oração? Nós consideramos como uma espécie de terceira ordem leiga da nossa comunidade, apesar que a nível canónico eles só poderão assumir esta natureza de terceira ordem quando também nós chegaremos à natureza de Instituto de Vida Consagrada. Neste momento, no iter jurídico canónico da aprovação, nós somos atualmente uma associação pública de fiéis em vista de tornarmos-nos Instituto de Vida Consagrado. Quando chegaremos a esta passagem, também os nossos grupos de oração, a nível canónico, serão a nossa terceira ordem. Que coisa fazem como oração específica estes grupos de oração? Digamos que estes grupos de oração, como oração específica, fazem um rosário inovativo. Fazemos 5 Ave-Marias cantadas em vez de 10, porque Santo Agostinho, como bem sabem, dizia que quem canta bem reza 2 vezes. Portanto, 5 vezes 2 faz 10. E depois meditamos os mistérios com fichas sistemáticas, e estas fichas leem-se, como vocês estão a ver, a Palavra de Deus, a teologia prática e os ensinamentos da Igreja. Se é sobre o carril da Palavra de Deus e sobre o carril dos ensinamentos da Igreja, sabemos que a nossa meditação não é fundada sobre o nosso pensamento, naquilo que pensamos nós, ou até na heresia. Caminhamos seguros e podemos chegar ao objetivo, que é aquele da imitação de Cristo, o esforço. Qual é o carisma deles a serviço da Igreja Católica? Estes grupos nascem com este objetivo, ou seja, de levar as pessoas aos sacramentos. Àqueles que possivelmente não o eram, portanto, ajudá-los a ter uma vida sacramentalmente mais ativa, e para aqueles que já estão no caminho, ajudá-los a fazer alguma coisa a mais para o Senhor. Quais são as 3 promessas que fazem e como nos ajudam concretamente? As promessas que fazem, antes de mais, é que quem se inscreve nos nossos grupos de oração, o qual depois trazerá esta pulseira, fazem 3 promessas. Uma é aquela de aproximar-se aos sacramentos, ao menos ao domingo ir à missa e fazer a Santa Comunhão, ou em direção da Santa Comunhão. Depois prometem, uma vez por semana, a oração do Santo Rosário em grupo, ou de 15 em 15 dias, dependendo do nível que fazem, ou uma vez por mês. E a terceira promessa é aquela de fazer obras de caridade e de nos ajudar, seja com a oração, mas também, por exemplo, vindo à mensa, ou de nos trazerem de comer, de acompanharem-nos na evangelização. Nós vendemos completamente tudo para o dar aos pobres, portanto, como é que podemos fazer para nos vestirmos? Precisamos de alguém que nos faz os hábitos, quem faz as sandálias. E existe também um ministério que o Senhor nos chama a viver, que é o diaconado ou o sacerdócio. E, portanto, há quem também faça os hábitos sacerdotais, quem faz os hábitos diaconais. E depois, quem nos ajuda a estudar nas universidades pontifícias, seja em Itália, também na América e em outras universidades católicas, fizeram esta ONLUS, esta associação, para que eles possam receber beneficência para pagar as despesas maiores. Já desde o início, em Cosenza, ajudaram-nos a abrir o site Frades Pobres. E muitas pessoas o podem ver graças também aos grupos de oração. Como se faz para formar o nosso grupo de oração?
E quem o pode fazer? Chi lo può fare? Para formar o nosso grupo de oração, sobre isto já fiz um vídeo. Se forem ao site www.frades-pobres.net, encontrareis um cubo que roda com a Nossa Senhora. Clicam naquele cubo e se abre o site dos grupos de oração. Encontrareis na primeira página dos grupos de oração um ponto interrogativo verde e ali encontram algumas perguntas, entre as quais também como se faz para criar um grupo de oração. E ali está explicado. Não fazemos nada que o bispo não queira, mesmo que o pároco saiba. Antes de mais, precisamos de o dizer ao bispo, mas é isso, pensamos nós mesmos. Aos nossos grupos de oração podem participar todas as pessoas que se sentem chamadas a partilhar esta espiritualidade. Como dizia antes, são famílias casadas. E também as não casadas podem fazer parte dos nossos grupos de oração com a promessa de se casarem na igreja. Portanto, digamos que o carisma destes grupos é aquele da Nossa Senhora, de levar as almas a Jesus. Ou seja, a Nossa Senhora diz-nos: fazei o que Ele vos disser. E Jesus diz-nos: quem come o meu corpo e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ou seja, direção, sacramentos e relançamento, vida eterna. Festa sem fim. Paz e bem.